No ar, a minha, sua, nossa Vovoteca TV. Concurso da Loteca 1023, prêmio estimado em R$300 mil. Afinal, é a loteca do pós-grande acumulado. E sem agenda nacional para o final de semana, o programador se divertiu. 12 jogos das grandes ligas europeias e a grande final da Libertadores e um joguinho isolado entre Chapecoense e Náutico. É sobre isso que nós vamos falar logo após. Você, dá aquele like, o like dá sorte, hein? Esse concurso aí tá meio que provável. Então, like que chama os 14. E você, filho? Vai, filhão, roda a vinheta! E o Matheus já jogou na tela as parciais da grande enquete Vovoteca, que às 12 horas dessa quinta já vai nos remetendo a alguma coisa. Como é que tá esse desenho aí, JP? É um concurso totalmente diferente dos últimos. Uma imagem com uma divisão de 12 colunas verdes, que são as favoritas, e 12 colunas vermelhas, as queridas zebrinhas. E no campo de favoritismo, a volta de quem? Deles. Dos super favoritos, os bichos papões. Liverpool, 89%, Inter de Milão, 86%, Chapecoense, 82% e Arsenal, 88%, são aqueles considerados ponto quase que certo. E super favoritos carregam junto o quê? Zebras em dose duplas, tipo Leeds em empate, Sampdoria em empate, Nottingham em empate. Não preciso nem dizer que basta uma coluna dessas aparecer e o filtro será enorme. Isso vai transformar então, caso aconteça, o 1023 como concurso fio de navalha. Ou divide com muitos, ou até pode acumular, né? Vai que tem uma união dessas zebras com algumas das 12 também, né? Casas amareladas das surpresas, pode sim até acumular. Apenas 4 jogos aparecem com algum equilíbrio. Presta atenção neles, galera. Strasbourg recebendo o Olympique de Marseille, Spezia recebendo a Fiorentina, Atlético de Bilbao recebendo o Villarreal. Esse aqui, aliás, é o de maior equilíbrio. E o Real Sociedad recebendo o Betis. Fica a dica, analisem bem esses 4 jogos. Isso deverá fazer toda a diferença. A enquete segue aberta até sábado às 12 horas. E algumas porcentagens podem sofrer pequenas ou grandes variações. Fiquem ligados, acompanhando as atualizações que são online. Você votou uma vez, quando você voltar lá, você vai ver que está online a atualização. Aonde, JP? Ah, você já sabe. É no www.vovoteca.com. E o Matheus tira a enquete e joga na tela nossos 2 jogos sugestões. Sendo o primeiro aquele jogo moderado, que eu falo, esse é para ganhar com muitos. E no segundo, que é totalmente descolado do primeiro, é o alternativo, caça-zebra. Nada mais que isso. 2 visões, normalmente vários jogos, principalmente nesse concurso, se repetem, mas em um eu busco uma segurança maior e no outro eu arrisco um pouco mais, tá ok? Só que a sugestão principal é o primeiro, sempre é o primeiro. Haja vista também que nos últimos concursos, né, o sugestão alternativo tem pontuado bem mais até. Semana passada fechou com 10 acertos, só que foi postado só no nosso site Vovoteca. Essa semana eu volto com os 2 aqui novamente, ok? Vamos a uma breve análise. O jogo 1 é Flamengo e Atlético Paranaense. Primeiro, eu acho que se chegaram até a grande final da maior competição sul-americana é porque mereceram. Agora é o tudo ou nada a ser decidido nos 90 minutos. O Flamengo é melhor? Evidentemente que sim, todos sabem que sim, Felipão sabe que sim. Mas ele pode estar aí armando algum esquema, bem fechadinho, buscando aquela bola meio que perdido. Eu estou indo no sugestão de coluna 1 e no alternativo de 1x. Se eu fosse dar um palpite assim para cara exato, eu diria 2-1 para o Flamengo, ok? Jogo 2, o Liverpool recebendo o Leeds, é a Premier League, sempre difícil. O começo titubeante e a derrota na última rodada do Liverpool, né? Perdeu de 1-0 para o Nottingham. Coloca a comissão técnica em alerta. Aqui, frente a um Leeds que vem com 4 derrotas seguidas e que fora de casa não venceu ninguém ainda, venceu só um jogo, né? É uma vitória, 4 empates e 5 derrotas. Creio que os vermelhinhos, então, confirmem
o grande favoritismo, o maior entre os 28 times da Loteca 1063. Palpite, coluna 1 no sugestão, coluna 1 no alternativo. Jogo 3, agora é Série A italiana com o Inter de Milão recebendo a Sampdoria. A Inter tende a aproveitar o mando e somar mais 3 pontos para se aproximar do topo da classificação. É o que eu tô pensando. Ainda mais frente a um Sampdoria de campanha pífia até o momento. Sampdoria até o momento tem 1 vitória, 3 empates e já acumula 7 derrotas. Palpite, coluna 1 e coluna 1. Jogo 4, agora é naquela embaçada Ligue 1 da França. Strasbourg recebendo o Olympique de Marseille. Aqui um jogo onde não vejo um grande favoritismo para o Olympique. Vejo perigo, até porque o Strasbourg, em 12 rodadas, já empatou 6 vezes. Será que empata de novo? Tem tudo até, né? Vejo aí que o Olympique de Marseille vem perdendo a 3 rodadas seguidas, ok? Só que fora de casa, ele perdeu a última que ele saiu, mas ele vinha de 3 vitórias na sequência. Por isso, o meu palpite de dupla é para X2 no sugestão, e no alternativo, caça zebra, eu arrisco esse empate. Jogo 5, Valência e Barcelona, La Liga Espanhola. O Barça vai ser muito cobrado após a vexatória eliminação na Champions, com apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Que é isso, hein, Barça? Aqui visitam Valência em momento ruim, com apenas 1 vitória nas últimas 5 rodadas. Valência vem mal, hein? Já por outro lado, o Barça é o segundo, vai ficar buscando essa liderança aí, vem de 2 vitórias seguidas na La Liga. Palpite, coluna 2 e coluna 2, tanto em sugestão como no caça-zebra. Jogo 6, aqui é o Chapecoense recebendo o Náutico, apenas 1 ponto está separando a Chape da zona da degola, faltando apenas 2 rodadas, ou seja, 6 pontos em disputa. Com isso, permanecer na elite só depende de suas forças, afinal tá lá em 15º, tá fora, né? E aqui, frente a um rebaixado Timbu, jogando dentro da Arena Condá, difícil acreditar que deixe a vitória escapar, salvo um grau elevado de ansiedade que conseguem várias vezes abater os times nessas situações, quando estão precisando ali pontuar, e aí fica muito ansioso e acaba trupicando. E como é Série B, eu estou indo aqui no sugestão, evidentemente, com o Chapecoense e dando aquele tempero duplo, 1x no caça-zebra. Vai que empata. Jogo 7 é o Empoli pela Série A italiana recebendo o Atalanta. Após a derrota na última rodada, o Atalanta perdeu para o Lazio de 2-0 em casa, né? Ligaram o amarelo piscante. E mesmo na casa do Empoli, tem tudo para voltar a vencer, confirmando seu bom favoritismo. O Empoli tá lá embaixo, né? 12º, vai ter que lutar muito. E em casa o Empoli tem 5 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Coluna 2, Atalanta, sugestão. Coluna 2, Atalanta, alternativo. Jogo 8, Premier League para Arsenal recebendo o Nottingham. Grande jogo aqui, né? Sabia que o centenário Nottingham foi fundado em 1865? São 157 anos de fundação. Deve ser um dos pioneiros no futebol. E entre 1975 e 93 ganhou uma Premier, 2 Champions seguidas, 4 Copas da Liga. Quer dizer, é um time que tem tradição, mas o momento não é nada bom, tá? Segurando a lanterna, voltou aí pra elite e ele vive nesse sobe e desce e vai correr risco novamente este ano. É o meu palpite. O Arsenal é líder, quer manter a liderança e quem quer ser campeão de uma Premier League tem que vencer o Lanterna. É o que eu penso. Coluna 1 e coluna 1. Jogo 9. Volto para a Itália com Spezia recebendo Fiorentina. Jogo de difícil análise. O forte nome do Fiorentina aqui pode atrair muitas apostas. Mas vale lembrar que o Spezia vem sustentando sua campanha, que não é das melhores, ele sustenta em casa, onde, por incrível que pareça, segue invicto. 2 vitórias, 3 empates e ainda não perdeu dentro de casa. Situação contrária da Fiorentina, que não venceu ninguém fora. 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Números que nos levam a pensar em equilíbrio, com prevalência de empate. Então eu vou gastar 2 tipos de duplo, x2 no sugestão, 1x no alternativo. Sempre
Lembrando, para mim o principal palpite aqui é o empate. Vou pro jogo 10, o jogo 10 volto para a Premier League com o Manchester United recebendo o West Ham. Aqui eu vejo um bom favoritismo do United em casa. Porém, destaco que esse confronto vem sendo decidido por detalhes nos últimas 6 vezes que se encontraram, onde o United venceu 2 vezes por 1-0 e o West Ham venceu uma vez e também por 1-0. E nesse período empataram 2 vezes em 1-1. Interessante esse dado, não é verdade? Bom, eu fico aqui com o Manchester United no sugestão, continuo com ele no alternativo, mas pode acontecer aqui um empate. Então, sugestão coluna 1, alternativo duplo 1x. Jogo 11, Atlético de Bilbao na La Liga recebe o Villarreal. A classificação aliada à sequência recente nos levam a uma análise assim de equilíbrio e talvez uma pequena vantagem para o Bilbao ao receber um Villa que vem caindo de produção nos últimos 5 jogos fora de casa. Preste atenção, sem vencer ninguém fora de casa nos últimos 5 jogos, ele tem 2 empates e 3 derrotas. Um pouco antes ele teve 2 vitórias, mas o que vale é o momento. Eu vou aqui de duplo, coluna 1 e coluna do meio, e no caça-zebra, coluna 1, esse é o alternativo. Jogo 12, volto para La Liga. La Liga não, agora já estou na Ligue 1 novamente da França. Como é difícil, hein? É um L do Lyon contra o L do Lille. Lyon versus Lille. 2 equipes que devem batalhar até o final da Liga por uma vaga na Liga Europa ou, quem sabe, até aquela boquinha na Champions. E esses objetivos passam por esses confrontos diretos de 6 pontos, é evidente. Ambos fazem campanhas de poucos empates e creio que podem continuar assim. Por isso eu vou nesse risco aqui do duplo aberto, no sugestão, e coluna 1 no alternativo. Quando eu disse poucos empates, o Lyon em 12 jogos empatou 2 vezes apenas, e o Lille também em 12 jogos empatou apenas uma vez até o momento na Ligue 1. Isso não significa que não possam empatar, mas minha opinião é que é duplo aberto no sugestão e coluna 1 no alternativo. Chego então novamente agora no jogo 13, onde pela Série A italiana o Torino recebe o forte Milan. Não será fácil, porém vejo força no Milan para vencer um instável Torino que pontuou mais fora de casa do que em casa, e se mostra um mandante porque ele se mostra aquele mandante que não tem um padrão definido. Em casa, normalmente, os times têm que se impor, e aí ele vem se perdendo. Mas pode até segurar um impossível, para mim, um impossível não, né? Um improvável empate. Eu estou indo de Milan, coluna 2, e no alternativo X2. Fechando no jogo 14, o Real Sociedad está recebendo a Betis. Betis e Real Sociedad. Real Sociedad é Betis, para ser mais exato. Talvez o jogo de maior equilíbrio entre os 14. Porém, o momento do Sociedad é melhor, ganhando 12 pontos nos últimos 15 que disputou. Já o Betis tem oscilado para baixo, ganhou apenas 5 pontos dos últimos 15 disputados. E fora de casa, o Betis só venceu uma vez, mas ele vem de 2 empates. Acontece que 2 empates contra times fracos. Empatou 0-0 com o Valladolid fora, que é o 11º, e com o penúltimo, que é o Cádiz, também em 0-0, fora de casa. Ou seja, não conseguiu vencer o 19º. Será que vence aqui o 4º colocado? Pode ser, né? Mas eu acho difícil, por isso estou indo de duplo. Coluna 1 e coluna do meio, e no alternativo, coluna 1. É isso aí, galera. Está aí os 14 jogos, meus 2 jogos sugestões. Agradeço a visita de todos e fica aquele convite. Nos visitem em nossos sites vovoteca.com com aquele show de planilhas estatísticas e o nosso Espaço Betis, né? Lá no Vovoteca com dicas diárias para apostas esportivas. Essa semana já entrei ali com 3 games, hein? E nosso Lotequeiros BR também, com as análises escritas pelo trio de jovens lotequeiros que querem perpetuar a loteca Matheus, Nicolas e Paulinho. Na torcida para que você possa comemorar, na tarde de domingo, seus 14 pontos, eu digo amém!